aqui à Rádio Cidade. E conte pra gente, o que é que isso pode causar na saúde da gente, comendo aquele bom e velho hambúrguer todo dia? Muito bom dia, Laís. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Realmente, a gente tem uma preocupação muito grande com a modernização da alimentação, né? As pessoas hoje buscam, de fato, uma alimentação mais rápida. Com isso, a alimentação mudou muito o padrão. Deixou um pouco de ser saudável e passou a conter aditivos que não são bons para a saúde, como, por exemplo, os conservantes, gordura em excesso, açúcar, sódio. E isso traz prejuízo à saúde a longo prazo. Não é que a gente vai julgar a alimentação, né, nem demonizar a alimentação, mas existe sim um risco de uma alimentação ruim a longo prazo. A gente sabe que esses alimentos aí a longo prazo, eles podem sim trazer adoecimento, né? Eu vi a doutora Alberto falando um pouco sobre planejamento gestacional, e isso é muito importante também, dentro desse planejamento, a gente falar sobre alimentação. A alimentação saudável é um dos pilares para que você tenha um filho saudável e uma gestação segura. Ô, doutor Emanuel, o senhor acredita que a pandemia, ela incentivou mais esse consumo de fast food e agora vai ser um costume difícil de tirar? Com certeza, Léo. A pandemia fez com que as pessoas ficassem mais em casa, né? Os hábitos alimentares eles ficaram mais rápidos ali. Muitas pessoas também começaram a desenvolver quadros de ansiedade. Uma pessoa mais ansiosa, ela tende a comer mais. E a gente tende a comer mais alimentos palatáveis, que são os alimentos que dão mais sabor, que dão mais prazer, né? Muitas vezes a gente come e consome esses alimentos aí de forma involuntária, por busca de prazer, porque está mais estressado, mais ansioso, e a pandemia mexeu muito com o emocional das pessoas. E com isso, realmente, teve uma mudança assim, no padrão alimentar das pessoas. Não quer dizer que não pode comer, né? Tem que comer de forma mais regular, assim, mais restrita. Não ser a regra, e sim a exceção, né? Isso, doutor Emanuel? Justamente. Nenhum alimento, de forma pontual, ele vai lhe fazer mal, né? Só se você tiver alguma alergia ou alguma sensibilidade àquele determinado tipo de alimento. Mas quando você come esses alimentos, né, com frequência, isso sim pode prejudicar a sua saúde, como é o caso dos fast foods, né, que são alimentos muito saborosos, né, e que trazem prazer ao consumidor. E quando a gente come isso em excesso, a gente percebe uma mudança assim, na saúde do paciente, né, das pessoas, como por exemplo o surgimento da obesidade, que é uma doença que está muito correlacionada com esse padrão alimentar, com a alimentação mais rica em sódio, com o consumo excessivo de fast foods. Que foi até também um assunto que a gente falou na semana passada aqui na Clínica da Cidade, né? Sobre os alimentos ultraprocessados. O que é que eles podem causar na vida das pessoas, né? Eu fico sempre falando, né, sobre... Eu gosto muito de comer fast food, até ontem quando eu vi o tema, eu disse, meu Deus, essa coluna é pra mim. E eu falo muito assim, que eu vou ter uma dificuldade de mudar esse hábito quando eu tiver filhos, porque a gente é exemplo para as crianças, né? O que os filhos veem os pais comer, eles vão querer comer. E é isso, é mudar hábito, né? Começar pelo menos de pouquinho, dando o primeiro passo, para que a gente possa comer de forma mais saudável, né, doutor Emanuel? Isso, Laís, a gente tem uma pirâmide alimentar, que alguns alimentos que fazem parte do nosso cotidiano, eles devem ser incluídos sim. Como, por exemplo, os carboidratos, a gordura, né? Só que a gente não pode inverter a ordem da pirâmide, né? A gente tem que fazer o básico. Por exemplo, consumir mais hortaliças, verduras, vegetais. Esses alimentos eles têm um baixo índice calórico e fazem muito bem para a sua saúde. Eles saciam o seu corpo em relação à questão da fome, mas também ele nutre o seu corpo, diferente dos fast foods, né? Os fast foods eles são ricos em caloria e pobres em nutrientes. Aí está o problema, porque você alimenta o seu corpo de forma inadequada. Muitas vezes a gente percebe que esses pacientes que comem, né, esses alimentos em excesso, eles acabam desenvolvendo, por exemplo, a obesidade, e quando a gente vê, eles têm carências de vitaminas graves, como por exemplo B12, de ferro, né, tem também carência de vitamina D, de outras vitaminas que devem ser incluídas sim na alimentação. Então é importante realmente a gente ter cuidado, não erradicar de vez, né, esses alimentos, mas ter o equilíbrio alimentar. Perfeito, doutor Emanuel. Muito obrigado por essas orientações. A gente torce aí que todo mundo, pai, mãe, criança, avô, tio, todo mundo esteja acompanhando para ficar mais consciente do que a gente consome no nosso dia a dia. Obrigado, viu? Até semana que vem.
Muito obrigado, Laís. Eu que agradeço. Eu só chamo muita atenção às pessoas que elas se cuidem de fato, né? Consumam alimentos mais saudáveis. Aquele estudo que você falou semana passada, que a gente abordou, ele apontou uma mortalidade média de 57 mil mortes pelo consumo de alimentos ultraprocessados. Então, a gente equilibrando nossa dieta, a gente pode viver mais e com mais saúde. Verdade. Obrigada, até semana que vem. Um grande abraço. Fica com Deus. Tá, e a gente conversou com o Dr.